Ok, pessoal, estamos iniciando então a nossa segunda aula falando sobre administração de transportes, ok? Qual que é a tendência de intermodalidade no Brasil, não é? Tudo isso depende ainda de muita infraestrutura, investimentos públicos e privados, em que não só nas rodovias, nas hidrovias, não é? Nos portos, nos pontos de carga e descarga, nos equipamentos, não é? Envolvidos, não é? nesses processos de carga e descarga, armazenamento, estradas entre regiões produtoras, né, de alimentos, por exemplo. Então a infraestrutura do Brasil como um todo, né, ela precisa ser melhorada para que essa intermodalidade, né, ou a multimodalidade, ela tenha mais eficiência, ela tenha mais condições, não é, de funcionar, né? E a regulamentação dos operadores de transporte multimodal, com a redução da burocracia, documentação, não é isso? Tudo isso facilitaria com que desenvolvêssemos cada vez mais essas possibilidades no Brasil, ok? As embarcadoras, né, avaliações sistemáticas. As embarcadoras são as empresas que fazem todo o processo, não é, de transferência da carga para dentro, né, dos navios ou dentro dos trens, não é, dentro dos aviões, ou seja, são operadores logísticos especializados em algum tipo de serviço para determinado tipo de produto, não é? Por exemplo, para container, você tem empresas que prestam serviço dentro do porto, né, que possuem porta-containers, que facilita todo o carregamento, agilizam esse tipo de carregamento, ok? Esse tipo de embarcadora, vamos dizer assim, ela vai reduzir bastante o seu tempo, né? Ela vai melhorar a sua eficiência. Isso faz com que a tendência, né, de você somar as embarcadoras dentro de um próprio operador de transporte multimodal, você não tem que contratar esse serviço de forma separada. Quando você consegue fazer aí a multimodalidade, não é? Você sair da contratação de vários para a contratação de apenas um, você melhora a eficiência. E a tecnologia de informação. Quanto mais as empresas, né, mais softwares de gestão, aí, softwares que têm informações eficientes, não é? E trocam informações entre eles, não é? Quando as empresas conseguem ter essa integração nos seus softwares, né, de gestão, você consegue ter mais eficiência para a troca de informações sobre documentos, conferência de documentos, exatidão das informações, não é? Eliminando digitações. Você também consegue programar os seus transportes, acompanhar o status dos seus transportes, em que tipo de transporte ele ainda está, não é? Caso ele tenha aí vários tipos envolvidos, seja intermodalidade de empresas separadas ou multimodalidade, empresas em conjunto, né? Operações em conjunto dentro de uma mesma empresa, é isso aí. Então a tendência no Brasil é caminharmos para regulamentar, para criar infraestrutura, não é? Para juntar operações, para ser mais eficientes em troca de informações, ok? Para fazer gestão da área de transportes de forma mais competente, não é? A administração dos transportes de forma mais competente. Um breve histórico aqui também, apenas para servir como exemplo, não é? De como os transportes, né, no Brasil, da evolução dos transportes no Brasil. Então, lá em 1950, nós tínhamos aí em torno de 38% do transporte rodoviário. Vê como isso piorou. Ó, a cabotagem era 32% e o ferroviário 30%. Ou seja, os custos eram muito menores. Esse era um ideal que teria que ser mantido, pelo menos, não é? Nós não evoluímos, ao contrário, regredimos nesse aspecto. O rodoviário
aumentou muito, né? Enquanto que a cabotagem, o aquaviário, o ferroviário, eles pioraram, né? Reduziu muito isso, né? Com o advento principalmente aí de novas rodovias, né? Em 1928 nós tivemos a construção da Dutra, não é? Isso facilitou bastante o transporte rodoviário à época, né? Entre os maiores polos aí de produção e consumo. De 1950, 968 quilômetros de estradas asfaltadas nessa época, ok? 1960, indústria de caminhões, estatização de ferrovias, burocracia portuária, ou seja, tudo isso levou à piora do quadro que nós vimos acima ali, não é? Em 1970, capitais por estradas federais, não é? Exceto Belém e Manaus, ou seja, todas as capitais do país, elas começaram a ser cruzadas por estradas federais, exceto aquelas que você tem condição marítima, né? Que é Belém e Manaus. E aí não, você vai utilizar mais a cabotagem mesmo, ok? 1990, privatização das ferrovias e modernização dos portos. Então esse processo ainda está em evolução, não é? E por isso que nós falamos lá que o ferroviário ele vem crescendo e tomando aí um pouco desse espaço do rodoviário, mas ele tem que ser maior ainda, né? Quando comparamos esses nossos quadros com os quadros de outros países que têm a mesma extensão territorial do Brasil, aí como os Estados Unidos, China, o conjunto de países da União Europeia, você vai ver que eles utilizam essa intermodalidade, essa multimodalidade, a dispersão maior entre o que é mais barato, não é mais utilizado. E nós aqui, nós temos que criar infraestrutura, porque nós temos bastante rios navegáveis, né? Por exemplo, esse transporte aquaviário interno, né? Fluvial, né? O transporte... Você vê que em outros países que não possuem tantos rios como no Brasil, eles transportam um número de carga muito maior do que nós fazemos. Isso é por total ingerência nossa, não é falta de administração eficiente mesmo, para tomar decisões corretas, desenvolver, não é? Melhor. E por isso que essas parcerias público e privadas, elas têm que cada vez mais ser trabalhadas, aprofundadas, melhoradas, para que crie, né, uma cadeia de valor, para que isso funcione muito melhor do que é hoje, ok? Quais são os pontos desfavoráveis ao transporte rodoviário, né? Por que batamos tanto assim, olha, poxa, mas 60% é muito, precisamos reduzir isso. Nós temos muitos problemas, né? A participação do frete, né? A estabilidade da moeda. O frete do transporte rodoviário, ele é um transporte caro, né? É um transporte não tão rápido também. Ele também é um transporte com muitos problemas. Estradas, né? Incremento de muitos pedágios, o que fica muito caro. Ele percentualmente ao valor da mercadoria, a participação do frete é muito alta, ok? Reajustes do diesel também são constantes, não é? A política da Petrobras, ela é há muitos anos, uma política pouco confiável, né? E nos tempos agora piorou, não é? É uma empresa sólida, uma empresa capacitada, né, para fazer todo o trabalho que ela faz. Ela precisa melhorar a gestão, né? Nós esperamos que vá melhor, né? Que agora, cada vez com mais liberdade, ela funcione melhor, né? A liberdade dos seus administradores, sem vínculos com partidos políticos e outros aí interessados em negócios escusos aí, não é? Elevação dos roubos de carga. O frete rodoviário ele facilita, não é? Assim, pelas condições das estradas, a falta de vigilância, enfim, os roubos de carga, eles são muito elevados e cada vez aumenta, né? Isso também tem que ser muito bem trabalhado, mas é um assunto aí de polícia, né? Polícia pública, é complicado isso. O estado precário das estradas, como falamos, né? A maioria das estradas aí que cortam a maioria dos estados,
são estradas bastante deficientes, perigosas, não é? Estradas com uma infraestrutura inadequada, enfim. Até hoje em dia, né, se nós pegarmos aí a quantidade de estrada que tem no Brasil, nós vamos ver que a proporção de estradas asfaltadas para estradas não asfaltadas é muito grande. A gente chega a ter aí 20% no máximo de estradas asfaltadas. É um número absurdo, não é? Ainda a infraestrutura é muito ruim no país, ok? E a frota também dos caminhões é uma frota velha, é uma frota acima de 10 anos, né? Estima-se que 2/3 das frotas dos veículos, né, chega a esse ponto. E qual é o problema? A manutenção, né? A quebra. Quando você tem a quebra de um veículo, você tem a interrupção do processo de transporte, né? Do atendimento ao cliente, dos horários, você não cumpre horários, você não cumpre tudo aquilo que é exigido pelo mercado. E aí todos perdem eficiência, todos perdem vendas. Isso aí é que está embutido na coisa também, né? Além de toda a burocracia, isso faz parte daquele custo Brasil, né? Essa coisa que a gente tem de não ter uma infraestrutura boa, de não ter uma frota adequada, né? De não ter uma burocracia menos pesada, enfim. Ok? Então esses são os pontos desfavoráveis quando a gente fala de transporte rodoviário e gostaria de migrar para outros tipos de modais com mais eficiência, com menos perdas, com fretes, né, percentualmente melhores, mais baixos, ok? Quais são as principais características para a tomada de decisão aí, né, entre que modal eu irei utilizar, né? Se eu vou usar intermodalidade, se eu não vou usar, se eu vou usar vários transportes através de um único operador, né, um multimodal, enfim, todas essas decisões, o que eu preciso levar em consideração? Primeiro ponto, velocidade, não é? Eu vou escolher um transporte com uma velocidade ideal. Não estou falando aqui do mais rápido. Não é o mais rápido o mais importante, né, quando falamos de velocidade. O mais importante é o tempo, o ciclo do meu pedido, o ciclo do meu produto, não é? O meu mercado. Se eu conheço o meu mercado, conheço o meu produto, eu sei qual é o ciclo, o tempo exato que eu tenho que abastecer os pontos de venda, que eu tenho que abastecer meus clientes, que os fornecedores têm que me abastecer. Então, através desse tempo, se eu tenho um ciclo de produção ali que demora um certo tempo também, eu vou decidir qual é o melhor modal, não é? A velocidade ideal do meu fluxo, ok? A confiabilidade também, né? Para o meu caso, eu tenho que ter confiabilidade naquele tipo de modal, naquele tipo de transporte, para a minha cadeia logística não sofrer interrupções, ok? Tem que ter capacidade, não é? Absorver todo o meu fluxo, né? O modal que eu irei utilizar, ele tem que ter veículos, né, à disposição, né? Ele tem que ter equipamentos, né, que comportem o transbordo das cargas, para fazer carga e descarga corretamente, a capacidade de entrega no tempo certo, na quantidade desejada, tudo isso tem que ser levado em consideração. Disponibilidade e adequação do equipamento, ou seja, não só do equipamento de transporte, como também dos equipamentos de transbordo, não é? Porque às vezes você quer fazer tudo por cabotagem, né? Por exemplo, né? Colocando em containers, mandando para os estados mais distantes, mas não é possível porque você não tem disponibilidade de equipamentos de porta-containers, por exemplo, no tempo que você precisa. Então, isso às vezes pode inviabilizar algum tipo de processo que você esteja planejando, ok? Então, no planejamento, todas essas variáveis serão consideradas, ok? Disponibilidade do serviço, né? Tem que haver aquele serviço disponível no país, né? Não adianta eu querer fazer transporte aquaviário se eu não tenho a disponibilidade desse tipo de serviço.
O ferroviário também, se eu não tiver disponibilidade do serviço ali na minha região, no meu local, não vai adiantar nada, não é? A frequência do serviço, além da disponibilidade, qual que é a frequência, né? Quando que eu terei trens vazios ali para abastecer, navios, quando que os navios estarão aportados, né? Como que eu poderei carregá-los, quando, não é? Então, esse tipo de frequência também é importante. Às vezes você tem um serviço de cabotagem que você tem disposição lá, mas o navio, em função de capacidade de carga, né, de composição de carga, ele só faz aquilo uma vez por mês. E isso, às vezes, pode inviabilizar, não é? Porque você tem quantidades pequenas, mas você tem uma frequência maior, né, de envio. O ciclo do seu produto ele é reduzido, então você precisa não tem a frequência, né? Você precisa de um transporte que tenha a frequência que dê esse equilíbrio ao seu fluxo, não é? Ao seu ciclo de vendas. A embalagem requerida, não é? Se, você vai ver se é necessário investimento em contenedores, em containers, né? em equipamentos de movimentação de material para aquele tipo de transporte. A segurança, né? Não só para roubo, né? Como para o próprio produto, né? A segurança do próprio produto, ali, perdas e avarias. E todos outros quaisquer riscos, né? Riscos de interrupção, riscos de parada, riscos de não entregar, enfim. Todos os riscos envolvidos dentro da cadeia logística, dentro do serviço logístico, ok? Então, todas essas variáveis devem ser planejadas, estudadas, planejadas, e levar em consideração as melhores opções para a tomada de decisão, ok? As principais características para as decisões, né? Assim, o que eu vou levar em consideração para alterar ali o meu tipo de serviço, o meu modal utilizado, não é? Administração de reclamações, não é? Assim, como os meus clientes estão se relacionando com o tipo de serviço que eu estou adotando, que eu estou colocando, né, à disposição para entregar os meus produtos, conforme o nível de reclamação, conforme o nível de satisfação do meu cliente, eu vou entender que aquele transporte não está adequado ou está adequado, ok? O rastreamento de todos os embarques, não é? Também, se a empresa te oferece esse tipo de serviço, o status do embarque, o acompanhamento da sua carga, assistência na solução de problemas, né? Qual que é o back office, né? Qual que é o staff que a empresa possui, qual que é quais são as equipes, a infraestrutura dela, a capacidade dessa empresa, não é? Para resolver, né? Para dar soluções de forma ágil aos problemas, a qualquer problema que possa ocorrer, sem que haja interrupção, não é? No processo logístico como um todo. Experiências vividas, não é? Vai levar em consideração todas as experiências que todos os envolvidos na empresa terão sobre o produto, sobre o mercado, não é? Sobre as empresas de transporte, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Padrões dos competidores, né? Como os seus concorrentes fazem o mesmo serviço que você tem que fazer. Tem que olhar para o concorrente também. Às vezes o concorrente tem soluções melhores até. E você precisa aprender com eles, aprender com o mercado, não é? Para ser competitivo, você precisa buscar ser, no mínimo, igual, né? O ideal é que você seja melhor que os seus competidores, ok? Reação dos clientes, como já falamos antes, né? Através das reclamações, você vai medir não só a reclamação, mas também qualquer outro tipo de reação, né? Qualquer tipo de elogio, qualquer tipo de satisfação ou não, enfim, tudo que faz com que você identifique melhor as necessidades dos seus clientes, ok? A escolha do modal de transporte, né? Você vai para fazer aqueles trade-offs, você vai usar aqui as compensações, não é? Custo total do transporte, custo de estoque,
custo de frete, o tempo, a velocidade, a quantidade de avarias. Então, tudo isso você vai levar em consideração para saber qual que é o modal mais adequado ao seu tipo de produto ou simplesmente ao seu mercado, à sua clientela, né? As exigências do seu mercado, ok? Legal. Vamos abordar então aqui um pouco sobre roteirização, ok? Quando você faz as rotas, você determina as rotas de entrega dos produtos, você deve carregar o veículo com paradas próximas entre si, ok? Então, quando você for roteirizar utilizando vários veículos, você vai fazer isso por regiões, por bairros, não é? Quando estivermos falando dessa distribuição porta a porta já, né? Daquela última fase da distribuição, que é aquela bem distribuída, né? Esses veículos, eles têm que ter as entregas o mais próximo possível para otimizar a carga do caminhão, o tempo, não é? Enfim, e melhorar o atendimento ao cliente. As paradas, elas que forem, né, em dias diferentes, elas devem ser combinadas, ou seja, se eu tenho um mesmo caminhão que vai percorrer grandes distâncias para fazer 2, 3 entregas, eu preciso combinar muito bem os prazos de entrega, o tempo do veículo, levar em consideração todas aquelas características, as características da região, né, as características do transporte, das estradas, da infraestrutura, e combinar muito bem entre fornecedores, empresas de transporte, o dia da coleta, o dia da entrega de cada um deles, ok? Começar pela rota mais distante, não é isso? Então, sempre que formos fazer uma rota, nós vamos fazer aquela mais distante. A mais distante não é a mais longe. A mais distante é a última entrega, que pode ser do lado da minha porta. Por quê? Porque eu faço uma roteirização levando em consideração o tempo, certo? Eu tenho que combinar as entregas e, por algum motivo, aquele meu cliente que eu deixei por último, que fica do meu lado, ele tem um horário para receber a mercadoria. E eu também estou aproveitando o retorno do meu caminhão, que é esse nosso próximo item aqui, ó. A sequência de paradas, elas devem ter um padrão de gota d'água, ou seja, você inicia a gota d'água, você sobe, faz todo aquele círculo dela, e quando ela vai reduzindo, né, para fechar a gota d'água, você termina as entregas. Então, assim, quando você fala da rota mais distante, é a mais distante dentro do circuito, tá? Não a mais distante de você, né, do seu ponto de partida, ok? As rotas mais eficientes, né, utilizar os veículos maiores, ou seja, se em algumas rotas você não precisa ter veículos tão pequenos e o volume, né, dos clientes é muito grande, então você usa caminhões maiores para fazer essas entregas e melhorar, ser mais eficiente, não é? E o tempo de viagem desses veículos ele será bastante reduzido. Você inclusive poderá utilizar esses veículos para fazer 2, 3 rotas, né, no mesmo dia, ok? Coletas combinadas, né, com as rotas de entrega, aquelas coletas que você faz, né, já ou por logística reversa ou por milk run, né, você está vendendo e também comprando alguma coisa. Se você for um prestador de serviço, você às vezes tem o seu cliente em 2 pontas, né? Ele te contrata para 2 serviços, não só para entregar mercadoria, como também para coletar a mercadoria dele, né? Que ele está comprando para entrega. Então, sempre que você puder combinar e houver essa possibilidade de você fazer coletas e entregas ao mesmo tempo, você estará numa única viagem fazendo 2 serviços, reduzindo custos, ok? Transformando isso em lucro, em ganho para a sua empresa e devolvendo isso em preços melhores para o mercado, ok? Você vai ganhar competitividade. Delegar paradas removíveis, não é assim? Em caso de paradas que você possa trabalhar, né, junto ao cliente, junto
ao transportador, se você pode fazer em locais diferentes, em locais que ele tenha, né, 2, 3 locais com melhor acesso para receber maior quantidade, para você otimizar a rota. Então, esse tipo de negociação às vezes é possível. Às vezes um cliente ele tem 2, 3 pontos de venda e para ele não é importante aonde vai entregar, não é? Porque ele mesmo tem o hábito, por algum motivo, de fazer essa troca de produtos entre os estabelecimentos dele. É difícil, mas pode existir um caso desse, tá? Somente como exemplo aqui. Evitar limitações de janela de tempo. Isso aqui é difícil, né? Porque quem trabalha com janela não abre mão, né? Que é o caso das montadoras, não é? Dos supermercados, eles abrem lá uma janela de tempo para você entregar o produto. Isso faz com que você coloque praticamente transportes dedicados, né, para fazer esse tipo de serviço. E com isso você não consegue fazer roteirização, você acaba perdendo muito, perde em tempo, perde em despesas, né? Isso faz com que o seu custo suba, o preço para o seu cliente também vai subir, né, o preço do frete, e você vai perder competitividade. Mas para aqueles clientes que exigem a janela não tem jeito. Então, o custo dessas janelas, né, desse tempo parado, desse veículo dedicado, ele será alto, mas será alto para todos, inclusive para os seus concorrentes, ok? Muito bom, legal. E aí vem então a negociação de fretes, né? Quando falamos em administração de transportes, principalmente as empresas que não trabalham com frota própria, isso aqui é o que faz a grande diferença, não é? Aquela coisa que você vai ganhar ou perder, é saber negociar, processo ganha-ganha, né? Sempre com muita ética, ética empresarial e ética pessoal, ok? A empresarial, nesse caso, construir relações fortes, não é? Relações duradouras com outras empresas, e a pessoal é o comportamento individual mesmo, ok? Negociação de fretes, você vai analisar os pontos fortes e fracos, não é? Dos dados do produto, da empresa que está contratando, da empresa que vai fornecer o serviço. Então você precisa ver quais são os pontos fortes, no que ele é melhor, não é? Que tipo de serviço ele faz melhor do que outros, né? E esses pontos fracos, como ele tem possibilidade de melhorar, ok? Você também vai olhar todas as informações internas, né? As características do atendimento ao cliente, dos nossos clientes e fornecedores internos. Você vai olhar todas as informações desse fornecedor, não é? Informações econômicas, informações financeiras, informações operacionais, né? Vai conhecer bem. Você vai olhar o mercado, como que aquele mercado reage, né? Qual é a fatia que você tem de participação do mercado e a empresa também que você está contratando, se ela tem experiência naquele mercado, que tipo de serviço ela presta, os clientes, como esses clientes gostariam de receber, até mesmo se eles têm preferência por algum tipo de transportadora, por algum tipo de modal, enfim. Você vai analisar todas essas condições para melhor negociar o seu frete, ok? E você vai fazer um estudo, se você estivesse fazendo com frota própria, para você comparar com a terceirização, com a negociação de fretes terceirizados, não é? Você vai olhar se você de repente precisa ter uma frota própria por estratégia, ou a estratégia melhor seria terceirizar, ou até mesmo o menor custo. Se você terceirizar, você tem um menor custo ou não, ou talvez se você tiver uma frota própria, administrar tudo que vem junto com essa frota própria, mesmo assim você terá um custo menor, por algum motivo, não é? Isso precisa ser estudado e analisado antes de fazer qualquer negociação de fretes, ok? Além disso, nós temos que fazer a administração de tráfego também, não é? O tipo de serviço, né? Entrada, a transferência, a distribuição.
Tudo isso tem que ser avaliado dentro do tráfego interno da minha empresa, né? Como que esse produto entra, como que eu faço a transferência de um local para outro, de um transbordo, não é? Como que eu faço a distribuição desse material dentro da minha empresa e também agora fora, né? Como a distribuição é feita lá fora. Eu tenho que administrar o tráfego, conhecer bem o tráfego, as condições das vias públicas, não é? Quais são os períodos de pico. Para tudo isso eu vou utilizar quando eu estiver fazendo a roteirização, ok? O tipo de produto, peso, volume, temperatura, perecibilidade, resistência, não é? Para o seu produto. Por quê? Porque com a análise do tráfego você vai verificar se aquele peso pode passar por aquela região, não é? Se é uma região muito quente, se é uma região muito fria, não é? Se você tem um tempo exato de entrega do produto, por ele perder ali as condições dele, não é? A ter essa perecibilidade e a resistência do produto, né? Se aquela rota, aquele tráfego, ele tem estradas, né? ou vias públicas muito esburacadas, não é? Qual que é a resistência para você ver se aquela rota é bem-vinda ou se você vai ter que fazer uma outra rota, não é? E para isso conhecer o tráfego das duas rotas, né? A infraestrutura dessas rotas. O tipo de transporte próprio, terceirizado ou misto, também com administração de tráfego. Você poderá utilizar essa informação para tomada de decisão, ok? Transporte de entrada e intermediário, não é? Exigências dos fornecedores, operador de transporte, exigências dos clientes, tipo de relacionamento, tudo isso você tem que administrar, porque às vezes o cliente ele gostaria de receber em caminhões de pequeno porte ou de maior porte, né, por determinadas empresas que ele gostaria de trabalhar, porque ele já tem algum tipo de relacionamento com aquelas empresas. Então você tem que também verificar se essas empresas elas estão próximas, não é? Se elas fazem parte ali, né, se o seu custo de frete ele não sofrerá muito com todas essas exigências, não é? Transporte de distribuição, restrições para embarque, né, e também aí exigências dos clientes, não é? Quando você tem restrições para embarque de mercadoria, tanto para retirar quanto para dispor material lá, né? Não só embarque como desembarque, você vê se as ruas, vê se o tamanho do veículo, os veículos que você está contratando, eles são adequados a todas essas exigências, não só do mercado, dos clientes, como às vezes até do poder público, né? Da administração pública. No caso de rodízios, por exemplo, né? No caso de restrições de veículos de grande porte, tudo isso tem que ser analisado na administração de tráfego, ok? Rastreamento de veículos, né? Segurança e diferenciação de serviços. Falamos bastante disso também já, né? Sobre tecnologias, que o cliente possa ter condições de acompanhar a carga dele praticamente online, não é? Para que ele tenha resposta para o cliente final, para o consumidor, sobre os prazos de entrega, as condições de disponibilidade de material, ok? E por último, uma visão de todo o ambiente, né? Então falamos do controle de tráfego, controle da frota, negociação de fretes, não é? Mudanças na geografia de produção e consumo, né? Verificar se aqueles estudos, né, de mercado, de consumidores, eles têm uma mudança, né, de ponto para ponto, se o consumo está aumentando ou não, se ele é consumido mais em uma determinada região ou outra. Isso, quando você vai contratar o transporte, ele tem que ser adequado a essas condições, a essa capacidade, a essa necessidade, ok? Aumento da segmentação do mercado, ou seja, o mercado cada vez mais capilar, né? Cada vez mais difícil de fazer entregas de ponto a ponto, não é? Um mercado bem segmentado é aquele que você sai com um caminhão para entregar uma caixa em cada ponto, né? Por exemplo,
Isso é bastante difícil, né? São quantidades pequenas em diversos pontos de entrega. Você não só tem que olhar o ambiente, como olhar o tráfego, né? Tem que olhar toda a necessidade de tamanho, de veículo, enfim, né? Toda a complexidade envolvida no ambiente de trabalho, no processo, né, de logística. Baixa disponibilidade de capital e alta taxa de juros. Isso é bastante complicado quando algumas empresas de transporte têm essas dificuldades de empréstimo, não é? Isso faz com que a confiabilidade e o próprio serviço, né, ali o dia a dia, a capacidade de recebimento da empresa, ela exija prazos menores de pagamento, enfim. É difícil a administração dos transportes desse ponto de vista, né? Quando nós temos condições aí de baixa disponibilidade de capital e juros muito altos. Revolução nas tecnologias de informação, produção e transporte. Falamos bastante disso na questão de agregar valor aos serviços, né? Agregar qualidade nas informações, ok? Novas fontes e restrições de suprimentos, sempre buscar novos serviços, novos modais, novos fornecedores, construir relações duradouras, né? E ter um espaço para que você tenha concorrência também. Estabelecer um pouco de concorrência entre as transportadoras é saudável, desde que ninguém se sinta prejudicado, não é? Isso tem que ser muito bem negociado. Custos de disponibilidade de matérias-primas, não é? Você manter estoques altos para atender bem os seus clientes. Essa disponibilidade, né, tanto de matéria-prima como de produto acabado, ela tem um preço. Estoque, como vimos antes nas aulas anteriores, é dinheiro, né, dinheiro parado, ok? Qualquer novas restrições de natureza legal, né, como falamos aí sobre o rodízio, sobre o tipo de veículo, se o produto está adequado ao veículo, se o motorista, por exemplo, possui os treinamentos adequados, né, os ajudantes também, enfim. Todas as condições de natureza legal que temos que observar no meio ambiente, ok? Novas considerações socioeconômicas e trabalhistas também, né, de naturezas legais aí, ou de responsabilidade social da própria empresa, dos dois lados, né, de quem está contratando e da prestadora de serviço. Internacionalização de fontes e de mercados, ou seja, se eu contrato empresas estrangeiras, eu tento desenvolver aquilo dentro do país, não é? Trabalhando junto com os meus parceiros que eu já tenho para outros tipos de serviços, de transportes semelhantes, para que eles possam desenvolver esse tipo de material, esse tipo de serviço. E também matéria-prima, né? No caso de produção mesmo, você importa todo o material. Se você tiver condições de desenvolver fornecedores no Brasil para te atender, você vai reduzir os prazos, não é? Você vai aumentar a frequência, enfim, vai melhorar os processos logísticos. Novas preocupações com a preservação do meio ambiente. Então, nas nossas aulas de logística reversa, falamos bastante sobre isso. E vale aqui salientar a informação de que você precisa contratar empresas que têm um sistema de manutenção responsável, não é? Veículos que não poluem, veículos bem controlados, que tenham manutenção preventiva, preditiva, enfim, que sejam empresas responsáveis, que tenham, se possível, selos, né, de qualidade, como o ISO 14000, entre outros aí, ok? Isso é super importante também. Ok? Então é isso. Finalizamos com isso nossas aulas de administração de transportes, ok? A negociação de fretes, ela foi bastante aprofundada nas aulas de suprimentos, ok? De negociação de contratação de serviços. Ficamos por aqui, então. Muito obrigado, até aqui agradeço. Até a nossa próxima matéria, ok? Dentro de logística integrada.